Corinthians. E hoje tem presidente falando, Capelanes. Boa tarde. Boa tarde, Capriotti. Craque Neto, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Só pra gente agregar em relação a essa informação que o Neto trouxe, dificilmente algum jogador do Corinthians vai sair agora, de fato. Só que o elenco, e essa é uma informação, o elenco está extremamente incomodado. Eu recebi uma informação agora aqui, ó. Que o Fagner acaba de quebrar o braço no treino. Então. Na verdade, a gente. Foi ontem. Eu não sabia. Então, ele vai desfalcar o Corinthians no jogo de amanhã. Quebrou o braço? Ele, na verdade, não quebrou o braço. A informação que eu tenho, craque, é que na mão esquerda ele teve uma pequena fratura que não vai precisar passar por cirurgia. Tá? Mas ele desfalca o Corinthians no jogo de amanhã. Essa é a informação que nós temos. O Michel Macedo, a tendência é que seja o titular. E em relação a isso... com a pancada que ele tomou lá, ele tá bem? Então, aí eu até conversei com alguns membros do departamento médico do clube e perguntei qual lance que foi. Porque o Fagner ficou pouco tempo no Clássico, né? Ele jogou nem o primeiro tempo, foi expulso porque ele colocou a mão na bola. Eu até perguntei se teria sido naquele lance que ele mete a mão na bola, cai de mau jeito. E aí nem o Fagner sabe. Até as pessoas do departamento médico do clube me passaram que nem o Fagner sabe em qual lance foi. Ele se queixou de dores já no dia seguinte, fez exames e aí foi diagnosticada uma lesão na mão dele e desfalca o Corinthians esse jogo de meio de semana. Sabe que se eu fosse o Corinthians faria, o departamento médico, mostra a fratura? A fratura. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque assim, aí você eu acredito piamente 100% no Fagner por tudo aquilo que ele representa pro Corinthians, que ele é ídolo do Corinthians, um dos maiores. Mas as pessoas são tão más hoje que é capaz de falar que ele não tá querendo jogar. Mas já falaram. Aí, ó, já falaram. Mostra a fratura. Eu penso a mesma coisa. Mostra lá, a fratura tá aqui, ele teve uma fissura, sabe, acabou e mata. Lembra quando o Corinthians teve um jogador que se machucou? Contra o Flamengo, na temporada passada, o Fagner, ele se lesionou no Maracanã e ficou um tempo fora e falaram que ele tava pipocando, ajudou a derrubar o Carille, aquela coisa toda. E agora o filme se repete com o Thiago Nunes. E o Fagner, ele até... tá passando por toda essa turbulência fora de campo, com os protestos, com a família sendo infelizmente ameaçada. O Fagner, portanto, ele... É um absurdo. Ele desfalca o Corinthians no jogo de amanhã e nem mesmo o Fagner sabe como que isso aconteceu, como que essa lesão se deu. Mas, de fato, ele tá fora com essa lesão na mão esquerda. E só pra falar, não vai precisar passar por cirurgia, tá? Você ia falar do elenco. Porque não é ligamento. Se é ligamento, você passa por cirurgia. Se não é ligamento, você deixa calcificar o osso, acabou. Então. E aí eu ia falar do elenco porque o clima não tá legal. Até por isso o Andrés vai dar essa entrevista coletiva que a Rádio Bandeirantes vai acompanhar 2h30 da tarde começa. Dificilmente algum jogador vai acertar sua rescisão de contrato ou vai sair. Só pra gente finalizar do Fagner, se ele jogar amanhã contra o Bahia... Lá, né? Se o Fagner entrar em campo amanhã, ele completa o 7º jogo. E aí começou esse burburinho do Fagner tá fora e tal, por causa disso, que ele quer sair do Corinthians e tal. Não tem nada disso, não. Até porque o Flamengo também precisa de lateral, né? Pois é. O elenco do Corinthians ele ficou bem chateado com a diretoria, tá certo? Com a postura da diretoria. Até por isso o Andrés convocou essa entrevista coletiva para se explicar e para explicar o que aconteceu. Eu tive contato com algumas pessoas e as pessoas me passaram o seguinte: o elenco não esperava ter sido tacado aos leões, como foi o ocorrido nessa última semana, quando o Corinthians desembarcou do clássico contra o Fluminense no aeroporto de Cumbica. Então já a gente vai acompanhar tudo, repito. O Caveira ligou para mim ontem. Que é o chefe de segurança. E aí? E aí é o seguinte, ele disse que quando eles estavam descendo no aeroporto, chegou um comunicado para ele que tinham 10 pessoas lá. Só tinha a Gazeta, e parabéns à Gazeta que deu a imagem para todo mundo, certo? Sim, lógico. Sim. A gente tem que falar isso, velho. Pro menino... o Thiago Salazar. Parabéns pro menino. O menino foi bem, o câmera também, todo mundo. Parabéns pra mesa redonda, pra Michele também. Aí ele me ligou ontem, porque eu falei isso também. Pô, você tem que saber... tem um entendimento. Aí ele falou, Neto, tinham 10 pessoas só. Então, como tinha 10 pessoas, a gente falou com a Polícia Federal. Nós pedimos para que o ônibus entrasse dentro do coisa e não deixaram, tá? Isso foi o que o Caveira me disse, que é o chefe de segurança do Corinthians. Sim. E aí, ao mesmo tempo, como eles falaram, tem 10 pessoas só, tudo bem. A gente vai, já tem a Polícia Federal, mais 30 seguranças nossos, não vai ter problema nenhum. Só que quando os jogadores, você viu quando que eles passam da porta? Aí vem uma turba, Aí vem 40 pessoas, que eles estavam todos dentro do carro.
Sabe onde fica do lado os carros ali dos aplicativos? Sim. Eles estavam todos lá dentro, todos sem camisa. Você vê que ninguém tá É coisa de gangue, isso, né? exatamente. Aí quando coisa, chegou tudo planejado isso, já, quando né? chegou 40 pessoas, tanto é que ninguém da comissão técnica tomou pressão, ninguém nenhum dirigente tomou Diretoria, pressão não. e outros jogadores também que passaram por ele, se você vê a imagem em telefones das pessoas que estavam filmando, as pessoas foram direcionadas pro Cássio, pro Ederson. Pode ver que tantos jogadores passam e não acontece nada, porque eles foram direcionados para esses jogadores. E principalmente pro Cássio. Eles querem os líderes, né? Exatamente eles querem isso. os líderes, eles querem os caras mais experientes. Essa entrevista aí com o presidente da torcida, ele falou exatamente isso, né? É um absurdo. E acho que o Corinthians agora, o presidente André Sanches, nessa entrevista, ele tem que ser cobrado. Qual é a garantia que o Corinthians vai dar para esses jogadores? Porque é o seguinte, agora também qualquer coisa que aconteça com esses jogadores... Eu acho que o Ministério Público, eu acho que a Polícia Federal, acho que todo mundo deveria entrar nessa. Porque quando você faz uma ameaça na televisão, quando eu te ameaço... É uma ameaça. Eu ameaço a tua família, é uma ameaça. É uma ameaça e é isso. Qualquer coisa que aconteça agora com o Cássio, com o Fagner... as pessoas que estão ameaçando passam a ser suspeitas, meu. Porque os caras estão sendo ameaçados por... O Capriotti... As pessoas se identificaram, vão continuar tomando pressão, sim. Vão continuar tomando calor. Eu não quero falar de mim, mas eu recebo ameaça quase todos os dias no Instagram, no Twitter, mas tá tudo certo. Eu recebo, a Band recebe cartas de repúdio contra mim aqui. Eu sou persona não grata em determinados clubes. Porque eu falo, por exemplo, eu já recebi do Flamengo, eu já recebi do Palmeiras. Só vocês verem que os jogadores não vêm. As pessoas hoje estão de uma certa intolerância com tudo, e que aí nós que trabalhamos, a gente dá uma opinião contra um clube, os caras querem acabar com você, com a sua dignidade, com tudo que você fez durante a vida toda. Aí quando um presidente, que é o Digão, que eu coloquei ele nos donos da bola para falar, como ele já falou com todo mundo, todas as torcidas, quando ele vem e dá entrevista pra Gazeta falando que não acabou e que vai ser e que a ameaça vai continuar com os líderes, ele tá ameaçando um cidadão. Claro. Não é um jogador. É uma ameaça. É uma ameaça. Então alguém tem que tomar atitude sobre isso. Fazer um BO, fazer o que tem que fazer. Agora não adianta o Andrés vir 2h30 e falar que, olha, nós vamos fazer uma reunião. E tem outra coisa. Quando o Roberto de Andrade disse pra todo mundo que é tradição no Corinthians isso, e é mesmo. Porque eu já fiquei 6 horas dentro do vestiário. Com medo de sair, com medo de apanhar. E muita gente já ficou. E não vamos nos esquecer de uma emboscada do ônibus do Corinthians na Serra do Mar. E pergunta se eu tava lá. Então, no ônibus foi emboscado. Você sabe que foi atacado. Você sabe o que aconteceu? Nada. Quando até hoje não aconteceu nada. Quando aconteceu a emboscada, nós estávamos subindo a Anchieta, o motorista tomou um soco no olho, o ônibus quase cai, porque ele parou no guarda-reio. Tá certo, né? Parou, ele conseguiu brecar o motorista, senão a gente ia descer, ia morrer todo mundo. Quando vieram as pedras, os vidros vieram, nós deitamos, todos os jogadores, nós deitamos no chão, no corredor do ônibus, uma confusão do caramba. Vocês não têm ideia o que nós sofremos naquele dia. Aí o que aconteceu? Só que nós não vimos quem foi. Mas quem que tinha que ver? E não era emboscada. Isso é uma emboscada. Isso é uma emboscada. É uma tentativa de homicídio. Só que aí é o seguinte, eu fui ouvido pelo Capês, né? Só que eu falei, mas você quer que eu fale o quê? Que foi quem? Se eu não vi, se era escuro. Vocês é que tem que procurar quem foi. Vocês não têm as imagens da Anchieta pra pedágio, vocês não sabem quantos carros passam? Que horas que foi? Não, quem que veio? À noite, era uma quarta, uma quinta-feira à noite. Não, foi à noite, foi quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. O Corinthians perdeu do Santos na Vila Belmiro. Nós perdemos do Santos na Vila Belmiro. Só os dois que ficaram no exame antidoping que não tomou essa emboscada. E que, por sinal, foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. Não, das piores coisas da história dessa relação de torcida com o clube. Vocês não têm ideia. Isso é um crime, o que foi feito lá foi um crime. Vocês não têm ideia o que nós passamos. Vocês não têm ideia. A gente achava que nós íamos morrer. Por quê? Porque eles falaram que ia matar, que eles iam nos matar. Sim. Só que a gente não sabe quem foi. Claro. A gente tem a ideia. Mas como é que eu posso provar? Você desconfia, né? Eu desconfio, né?